Sejam bem-vindos ao nosso canal. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2019. Neste trimestre, o nosso objetivo é fazermos estudo, ou temos tido esse objetivo, do estudo no livro de Êxodo. E no presente momento, nesta lição, já é a última lição do trimestre. Lição número 13, com o título A Consagração do Tabernáculo, sendo que esta lição de hoje, direcionada primeiramente aos professores da Escola Bíblica Dominical nas classes de jovens e de adultos, e outros mais que gostam de acompanhar este estudo junto com os professores. A nossa lição de hoje tem o capítulo 40 como sendo o capítulo de estudo, sendo destacado do verso 1 ao 16 como leitura bíblica, que nós fazemos em sequência e que está para nós podermos acompanhar na Bíblia, que diz leitura bíblica, como alguns chamam, em classe. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas e o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Muito bem. Aí está a nossa leitura bíblica em classe, do verso 1 até o verso 16, e eu quero chamar bem a atenção que em Êxodo nós temos essa característica: Deus antes dá ordens, e vem a descrição, depois Moisés vai cumprir, ou aquele que tem que cumprir, e parece que é repetido o mesmo texto. Temos que ter esta atenção. O nosso texto áureo é o verso 2, escolhido como sendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação.
Agora, atentem, senhores professores, que estamos entrando no segundo ano, ou seja, completava nesse tempo que Deus colocou o primeiro mês, primeiro dia, um ano, quando Moisés recebeu a ordem. Hoje começa o seu tempo, primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano. É a contagem que os israelitas têm desde que Deus deu essa ordem. Ao 10º dia deveria ser separado o cordeiro para a Páscoa. Páscoa realizada no dia 14, quando eles saíram da terra do Egito. Então, em que tempo estamos nesta ordem de Deus de levantar o tabernáculo? Um ano depois de sair do Egito, menos 14 dias, porque volta ao primeiro dia e a saída se deu no 14º dia. Atentem isso, tudo que aconteceu até agora, quase um ano menos 14 dias. É o que temos. Chamamos a atenção que vamos estudar esta lição baseado no esboço que é apresentado, com os seus 3 tópicos de desenvolvimento, que são: o tabernáculo é entregue a Moisés, Deus manda levantar o tabernáculo, a nuvem cobre o tabernáculo. E assim encerramos esta lição e também o objetivo nosso neste trimestre do estudo do livro de Êxodo. Aqui quero antes estar relembrando, voltando no assunto que tivemos anteriormente, o bezerro de ouro, o desvio do povo de Israel enquanto Moisés estava no monte, naquela vez primeira que demorou 40 dias e 40 noites para descer do monte com as tábuas lapidadas por Deus, escritas por Deus, mas o povo na idolatria, Moisés quebrou aquela pedra. E o capítulo 33 e 34 é quando Moisés outra vez sobe ao monte e procura fazer propiciação pelo povo e alcança uma nova aliança, uma nova palavra de Deus, que se Deus disse que não ia mais com o povo, ou antes até aquela palavra forte que iria destruir o povo no deserto, e de Moisés faria outro povo, mas no clamor de Moisés, na sua propiciação, Deus recua e diz: irá a minha presença contigo, porque achaste graça diante de meus olhos. Observe bem isso. E é quando, segunda vez, temos Moisés no monte 40 dias e 40 noites e desce com seu rosto resplandecente. Aí aquele indício de que a palavra dada, a lei dada não foi suficiente, mas num acordo, numa nova aliança, numa propiciação de um intermediário que tinha oportunidade e essa liberdade de chegar à presença de Deus, é que há então condições para o povo ter fidelidade, graça para cumprir o que Deus vinha ordenando desde o capítulo 20. Deixa-me ver se fui entendido. Desde o capítulo 20 Deus está falando e dando ordens, mandamentos. Tabernáculo tem que ser assim, 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 assim. Separe Arão os seus filhos, consagra-os. Tudo isso Deus está dando ordens e nada foi cumprido ainda. Como antes de tudo isso, levante ofertas no meio do povo para a construção do tabernáculo. Nada foi feito. Tudo está em ordens. Por isso chama atenção em Êxodo, para ter uma melhor compreensão. Repete-se muitas coisas, porque Deus dá ordem, depois o povo vai estar sendo cientizado por Moisés, e depois o povo vai trabalhar, e depois Moisés vai conferir, e depois Moisés vai montar o tabernáculo. Assim chegamos ao capítulo 35, em que Moisés passa algumas ordens mais para o povo,
da parte de Deus e vão começar a trazer as ofertas. Isso, capítulo 35. E Deus destaca a Bezalel e a Oliabe para serem os artífices condutores da construção daquela obra do tabernáculo. Mas tudo em ordens, nada foi feito ainda. O que traz para muitos uma certa confusão, que foi falado muitas coisas e pensa-se que foi feito. Não foi feito nada, são só ordens da parte de Deus, muitas coisas repetidas. E assim entramos no capítulo 36, que, tendo sido feito o levantamento das ofertas no capítulo 35, a partir do verso 29, encontramos isso. No capítulo 36, Moisés entrega as ofertas levantadas de todo tipo de material na mão daqueles artífices, que seriam, na nossa linguagem hoje, os mestres de obra da construção do santuário. Assim, no capítulo 36, ainda, além de Moisés entregar esse material, as ofertas de vários tipos, temos depois o povo começando a fazer a obra. Capítulo 36, verso 35 em diante, começam a trabalhar com os véus, com as colunas, tudo segundo a descrição que Deus fez. Observe, agora, capítulo 35 e 36, que o povo põe a mão na obra para fazer. O restante, desde o capítulo 20, ordens e mais ordens, orientações e mais orientações, agora que começam a fazer. Depois de terem transgredido, depois de Moisés recuperar o favor de Deus para com o povo, é que vem a construção propriamente dita. 37, é feita a arca, é feita a mesa, é feito o castiçal. Capítulo 38, o altar do holocausto, o pátio, é numerado todo aquilo, os objetos realizados. Capítulo 39, as vestes são feitas, as vestes dos sacerdotes. E no capítulo 39, a partir do verso 33, folheando a Bíblia, podemos então ver que agora tudo está pronto e é entregue a Moisés. Mas repito, ordem de Deus, Deus descreve. O povo vai fazer, descreve o que está fazendo. E Moisés vai conferir o que foi feito. Então temos uma repetição grande em Êxodo. Primeiro ordens, depois a realização, que é agora, capítulo 35 até 39. Moisés recebe tudo, confere. E o verso 43, temos esta palavra: viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor Deus ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. E a nossa lição é a partir de agora, capítulo 40, verso 1. Mas entendamos essa introdução. Ordens, e agora fazem. Fizeram, entrega para Moisés. Moisés confere, é como Deus mandou. Igual ao modelo no santo que ele viu no monte, e abençoou o povo naquilo que foi alcançado. E entramos então no capítulo 40, cuja leitura bíblica já fizemos e que iniciou desse jeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Aí temos então a nossa lição, que continuamos tomando primeiramente, além dessa introdução falada, a observação que está no nosso material de classe.
Nesta lição será estudada a consagração do tabernáculo ou santuário, que só foi possível após a renovação do concerto. Além disso, a riqueza de detalhes que o Senhor exige na sua construção, bem como a prontidão do povo em obedecê-lo em tudo. Então o tabernáculo é acabado e apresentado a Moisés, o qual o consagra juntamente com os sacerdotes, seguindo a presença do Senhor que enche a casa. Nessa introdução já temos um panorama geral de toda a lição. Moisés recebendo o material, Deus dando a ordem, atenção, de como deveria ser montado o santuário e a data. Depois vai repetir. Moisés vai repetir tudo, falando e fazendo o que Deus tinha ordenado. E por fim, o santuário é consagrado e Deus desce e passa a habitar naquela construção, naquela casa que o povo fez para Deus. Muito bem. Na sequência nossa, entramos então no primeiro tópico nosso, o subtítulo: o tabernáculo é entregue a Moisés. Dentro deste subtítulo, repetimos, o tabernáculo é entregue a Moisés, mais especificamente, mais pontualmente, no capítulo 39, mas a continuação da nossa lição vai dizer no primeiro parágrafo: somente após a renovação do concerto que fora quebrado pelo povo é que a obra determinada por Deus é iniciada. O povo se anima para contribuir com os materiais requeridos e os artífices se apresentam para a construção do tabernáculo. Assim, de posse das ofertas, tanto dos metais quanto dos tecidos, e cheios da sabedoria de Deus, eles se põem a trabalhar. É a presença de Deus que é a razão da alegria do povo, e um povo alegre tanto contribui quanto se dá diante do altar do Senhor para obedecê-lo e compreender perfeitamente sua vontade. Observe que depois da reconciliação trazida por Moisés, até o santuário ficar pronto, parece que houve um período de paz, sossego, não houve nenhum outro problema. O povo animado, ofertando, e os trabalhadores com a mão na obra e as coisas conduzindo. Ou seja, é como no tempo de hoje, que aqueles que são de Deus têm que estar nesse particular, como quem está com alegria, ofertando, trabalhando, construindo, para que o tabernáculo espiritual fique pronto e, por fim, consagrado a Deus. Dentro dessa observação, destacamos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, essa prontidão, essa entrega, essa comunhão com Deus, essa alegria, na palavra que Paulo chega a dizer para os tempos atuais: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está para nós um modelo, se entregando voluntariamente a Deus para fazer o que Deus tem determinado, alegria, paz e conquista de tudo o que é maravilhoso aos olhos de Deus, por bondade dele, e aos nossos olhos também, participando dessa grande obra. Num parágrafo segundo, continua ainda: o tabernáculo é entregue a Moisés. Assim, toda a obra da tenda da congregação foi acabada, e os filhos de Israel fazem tudo conforme o que o Senhor ordenara a Moisés.
Quando a presença de Deus é real no meio do seu povo, este anda em conformidade com a sua vontade e em total obediência às suas determinações. Não questiona os detalhes da obra, simplesmente obedece. Aí a lição que estamos repetindo. Ao ver toda a obra que o povo havia feito, como o Senhor ordenara, Moisés abençoa o povo. Muito bem, isso colocado, queremos apresentar uma figura modelo desta ideia. Aqui temos, numa exposição de uma figura, assim projetada, o tabernáculo desmontado, apresentado a Moisés. Aí são colunas, são os tecidos que vão compor o pátio, os tecidos e peles de animais que vão cobrir o tabernáculo propriamente dito, e todos os móveis que Deus tinha ordenado e as vestimentas sacerdotais. Tudo isso é entregue a Moisés. Moisés depois vai montar. Poderíamos estar colocando outra figura para ter uma ideia de que os móveis principais são, na nossa colocação aqui, primeiramente a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto de Deus com o povo, junto com o propiciatório que cobre. Depois vem o altar do incenso, o castiçal, a mesa dos pães, e lá de fora virá a pia e o altar do holocausto. Esses são os móveis, que na figura que apresentamos primeiramente está um pouco sem brilho, mas observe que esse material, principalmente o que vem dentro do santuário, todo ele é de obra esmerada, é coisa muito caprichada e de ouro. Em particular, digamos assim, o castiçal é totalmente de ouro, uma peça só de ouro que foi trabalhada pelos artífices. Como também, usando uma outra figura, colocando mais detalhes, aí temos a pia de cobre e também o altar de holocausto de cobre ou de bronze, conforme a pronúncia da tradução utilizada por alguém, mas o restante, o que vai dentro do tabernáculo, é ouro mesmo, que está ali presente. Tudo isso está sendo entregue a Moisés. Continuando a nossa lição, Deus manda levantar o tabernáculo. A nossa lição é a consagração do tabernáculo, mas estamos vendo por partes. Primeiro a entrega deste material a Moisés, depois Moisés vai levantar o tabernáculo ou montar o tabernáculo. Continuando no nosso material de classe, um primeiro parágrafo nesse subtítulo: Deus manda levantar o tabernáculo, é o que já temos lido desde o primeiro verso do capítulo 40. Chama muito a atenção os detalhes da obra de Deus e como Ele exige que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Por isso, fazer a obra de Deus implica em ouvir a sua voz e em obedecê-lo. Deus determina a Moisés que o tabernáculo seja levantado no primeiro mês, no primeiro dia do mês, e numa citação que temos também, segundo ano, está iniciando o segundo ano. E a ordem da montagem não poderia ser de acordo com a vontade dos sacerdotes ou de homem algum, tinha que ser conforme Deus determinava. É isso que nós devemos estar atentos. Nós não compreendemos, mas tudo que Deus faz tem um sentido. Deus não faz por fazer, tem um objetivo, significa alguma coisa, traz para nós instrução, orientação para a nossa vida espiritual, e o que nós devemos procurar estudar e ver o que isso pode servir a nós e assim aplicar também. Muito bem,
Continuando ainda, num segundo parágrafo, nós temos a citação. Primeiro, seria levantada a tenda da congregação. Primeiro a tenda, o lugar santo e o lugar santíssimo, como que num bloco só. A divisão de lugar santo e santíssimo é coisa interna. A primeira peça a ser colocada seria a arca da aliança, em seguida coberta com um véu. Depois viria a mesa e posto em ordem o que deveria estar sobre ela. Depois o candelabro ou castiçal, acesa as suas lâmpadas, e por fim o altar do incenso. Posto tudo isso em ordem dentro da tenda, Moisés penduraria a coberta da porta do tabernáculo. A porta do tabernáculo era uma cortina que foi trabalhada conforme a ordem de Deus também. Observando uma figura que possa trazer alguma explicação para nós, aí está a tenda montada, o tabernáculo montado com o seu primeiro recinto, assim colocado para nós, toda essa primeira área, mas sabendo que Moisés primeiramente colocou a arca da aliança, depois a mesa dos pães da proposição, depois o castiçal, depois o altar do incenso, ordem dada por Deus. Ele não alterou. Primeiro isso, segundo aquilo, terceiro, quarto, ele faz tudo conforme Deus ordenou, nada diferente. E por último, ele vai colocar a cortina porta na entrada dessa tenda. Lembrando que internamente nós temos outra cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, e local que só o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano. Temos que lembrar disso. E foi este véu interno que rasgou-se quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mostrando que o acesso a Deus já estava aberto. Entendamos tudo isso. Muito bem, está montada a tenda, fechada a sua porta com a cortina, digamos assim, porta deste santuário. Continuando na nossa lição, num parágrafo terceiro, os próximos utensílios seriam o altar do holocausto e a pia, que ficariam do lado de fora no pátio. A pia entre a tenda e o altar do holocausto, e nela seria colocada água. Por último, seriam levantados os muros do pátio ao redor. Moisés então passaria a ungir todos os utensílios do tabernáculo para santificá-los ao Senhor, assim como também Arão e seus filhos para a administração do sacerdócio. É importante observar que toda obra inicia-se de dentro para fora do tabernáculo, do sumo sacerdote para os sacerdotes, e Moisés fez tudo conforme a ordem de Deus, tudo conforme Deus tinha ordenado. Atenção para esse particular, capítulo 40, verso 1 a 16, Deus dá ordem e os detalhes da montagem. E depois temos numa figura a representação do tabernáculo montado. Observe que primeiro coloca o altar do holocausto, para depois colocar a pia com a água, e finalmente os que nós chamamos de muro, que na verdade não é muro do tipo alvenaria que nós temos por costume entender, mas seriam colunas, bases, onde estaria então um tecido levantado, cercando e estabelecendo os limites do chamado pátio da tenda do Senhor. Aí temos tabernáculo,
a tenda e o pátio nas suas partes. Observando agora o texto bíblico, capítulo 40, verso 17 a 20. Primeiro até o 16 é Deus falando que deveria ser feito. E agora 17, aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho, que é a arca da aliança, e pô-lo na arca, ou melhor dizendo, nessa expressão, e tomou o testemunho e pô-lo na arca, ou seja, as tábuas onde estava escrita a lei de Deus, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E o verso 33, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A última coisa colocada por Moisés foi a porta do tabernáculo, ou seja, a porta junto à estrutura do pátio, o local de entrada para dentro do pátio, que foi a última coisa feita por Moisés. Nós fizemos aqui uma citação e devo ter deixado algum desentendimento. Moisés coloca a arca da aliança e dentro da arca coloca aquilo que foi determinado, as tábuas onde estavam escritas os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. Lembrando que não é citado aqui, mas depois vai ser citado, que ali deveria também estar um vasilhame com o maná. E depois, mais à frente, tempos à frente, também o cajado de Arão. Essas coisas deveriam estar dentro da arca ali. Mas agora sim, está tudo montado, conforme Deus tinha determinado. E passando à frente na nossa lição, chegamos no terceiro subtítulo. Neste estudo de Êxodo, estamos encerrando o trimestre com a lição 13, a consagração do tabernáculo. E o terceiro subtítulo do nosso desenvolvimento é a nuvem cobre o tabernáculo. Dando sequência a este assunto, podemos ler no capítulo 40, nos versos mais à frente, 34 a 38, ou seja, os últimos versos desse capítulo, que dizem para nós: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Verso 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aí está o texto que vai encerrar essa nossa lição 13 e o nosso estudo em Êxodo. Agora faço uma pausa neste momento para relembrar. Tabernáculo levantado, muito bem, e é nesta ocasião que o sacerdócio é consagrado. Agora sim é que acontece aquilo que nós vimos, estudamos como ordem de Deus.
e que agora é executado. Ou seja, Moisés levanta tudo, o tabernáculo, o pátio, etc., e depois vai lavar Arão, lavar a seus filhos, vai vesti-los, vai ungí-los, vai fazer sacrifícios em favor deles, vai consagrar o altar do holocausto, a pia. Aí é um momento não só da consagração do tabernáculo, como também do sacerdócio. Agora que acontece, nesse dia, e a glória do Senhor chega naquele lugar, porque agora tinha também um sacrifício de expiação de pecados, um sacrifício de holocausto, havia ofertas pacíficas, havia também ofertas de manjares. Tudo isso colocado, completava-se todo o ciclo, que representaria naturalmente a operação e aperfeiçoamento, conquista da justiça de Deus colocada para nós e em nosso favor, para então a presença de Deus ser real no meio do povo de Israel, como hoje deve ser e é, na verdade, a presença de Deus no meio do seu povo. Assim, passando então nesse tópico terceiro, nós temos o primeiro subtítulo, ou aliás, o primeiro parágrafo desse subtítulo: a nuvem cobre o tabernáculo. Completada a obra de montagem e consagração, a glória do Senhor encheu o tabernáculo como sinal da sua presença e aprovação de toda essa grande obra. Assim se cumpre a palavra de Deus, de que viria e habitaria no meio do seu povo, e isso era visível pela nuvem. Deus se manifestou de tal maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Aí está essa colocação, e numa figura ilustrativa podemos imaginar, né? Tudo montado, tudo lugar, mas uma presença gloriosa de Deus ali no tabernáculo, e ninguém podia administrar nada. E não é só esta vez que tem essa manifestação gloriosa de Deus, não. Se nós atentarem e observarem mais à frente em Levítico, quando vai colocar, em outras palavras, a consagração do sacerdócio e do tabernáculo, num período posterior a este momento, sai fogo do santuário de Deus e queima os holocaustos e ofertas colocadas no altar. Ou seja, agora a manifestação de Deus é pela nuvem, e ninguém pode entrar lá, porque a presença de Deus encheu o santuário, nem Moisés entrava. E depois fogo vai sair da presença de Deus e queimar todas as ofertas que estão no altar do holocausto. Então, uma manifestação no dia, mas alguns dias à frente, outra manifestação de Deus. Mas lembrando, irmãos, que todos os dias tinha a presença de Deus visível no santuário. De dia, a nuvem, e de noite, a coluna de fogo. Portanto, vamos entender isso para ver como Deus era real para eles. Para nós entendermos hoje, a presença de Deus é real em nosso meio. Estarei convosco até a consumação dos séculos, corrigindo, completando. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não vemos, porque agora não é tempo de coisas visíveis, é coisas invisíveis, porque são pela fé, mas são reais. A presença de Deus está no meio do seu povo. Que nós possamos ter sempre esse padrão instrutivo para nós, para crermos e caminharmos com confiança na jornada da nossa vida aqui na face da terra. Continuando, passando para um parágrafo segundo, a nuvem era um sinal para o povo. Quando essa se levantava sobre a tenda, eles também deviam se levantar para caminhar. Enquanto ela estivesse sobre o tabernáculo, o povo permanecia acampado. Ou seja, todos os passos do povo eram ordenados por Deus, e a cada dia
O olhar do povo estava posto em Deus, esperando sua determinação para aquele momento. A nuvem estava de dia sobre o tabernáculo e de noite estava a coluna de fogo perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Imaginemos uma situação dessa, naquele tempo tão visível, e hoje, por que não pode ser assim também? Porque a presença de Deus é real. Precisamos estar atentos a quando, em aspas, a nuvem se levanta ou a coluna de fogo se movimenta. É hora de nós termos mais uma caminhada na nossa jornada desta vida, porque nós somos o tabernáculo de Deus. Portanto, isso deve estar sobre cada um de nós. É a ilustração que nós temos. Colocando isso numa nova ilustração, será que poderia haver isso? Seria dessa forma, para todo o povo ver? Ou era um pouco mais discreto, conforme a ilustração que apresentamos nesse desenho? Mas era notório, era visível e constante. Agora, quando eram para caminhar, isso se levantava, a nuvem ou a coluna de fogo, e tomava a iniciativa de mostrar a direção para o povo. Era só seguir. Assim deve ser para nós também hoje, né, irmãos? Precisamos ter a comunhão com Deus, um momento de oração certo para saber a hora de agir em cada coisa. Nós temos muitos projetos, irmãos, muitos projetos, né? Projetos sociais, projetos de evangelismo, projetos de louvor, de adoração, culto de ação de graça, tanta coisa. Mas até nisso precisamos ter cuidado de saber o momento, que é quando, em representatividade aqui, Deus manifesta que é momento de lançarmos o pé na estrada e caminhar para um novo projeto, um novo avanço que Ele tem para cada um de nós. Aí as nossas empreitadas serão com sucesso. Muitas empreitadas é que é nossa boa vontade de trabalhar para Deus, mas melhor mesmo é quando Deus dá a tarefa e a gente vai cumpri-la. Aí sim, é a nuvem se levantando dizendo: vamos em frente. E assim é o sucesso do povo de Deus, da igreja. Num parágrafo novo e último desse terceiro subtítulo, a nuvem cobre o tabernáculo. Hoje, o povo de Deus na terra é a igreja, que conta com a presença viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tempo da graça, Deus habita no meio do seu povo através do Emanuel, conforme João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus nos fez uma promessa: não vos deixarei órfãos, tornarei para vós. Tal promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito sobre a igreja, de maneira que a sua presença é real em nós. E assim somos o verdadeiro tabernáculo que Cristo consagrou pelo seu próprio sangue. Agora, cuidado! Hoje o povo de Deus na terra é a igreja. E quem é a igreja? Os que estão no novo nascimento, que já participaram da primeira ressurreição, ou seja, saíram da situação de mortos em pecados e ofensas e agora estão na graça de Deus, vivificados. Estejamos atentos. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses que são igreja. Precisamos vigiar nisso, porque muitos estão tomando a instituição religiosa como a igreja, mas não é. Não é a instituição religiosa que é a igreja. São aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Ou outra palavra, os circuncidados, não na carne, mas no Espírito, no coração.
e isso diante de Deus em verdade. Portanto, vigiemos, porque hoje muitas orientações para o povo cristão, ou chamado cristão, vêm de ordens humanas nas instituições. Por isso que há uma variedade de igreja. Aqui pode, aqui não pode isso. Ali, pode aquele outro, mas isso aí não pode. E cada um cria a sua norma interna de uma instituição. E nisso muitos podem cair da graça, porque vão obedecer a homens e não a Deus. Divórcio está aí, já aprovado pelas instituições, de um modo geral. O segundo casamento que Jesus diz que é adultério, estando o esposo ou a esposa vivos. Mas para as instituições religiosas, a maioria delas está aprovado. Vem o homossexualismo, vão aprovar também. E nós vamos ser salvos, entrar no céu obedecendo essas normas humanas, andando nelas? Nunca. Portanto, da palavra de Deus já colocada, não cai nem o tio dela. Portanto, vamos estar atentos. Estamos em tempos difíceis, porque as instituições não estão mais conseguindo defender a palavra e pregar a palavra. Estão fazendo um mesclado daquilo que é a lei dos homens, e para não ferir os homens, obedece à lei dos homens, mas esquece que estão ferindo e transgredindo o mandamento de Deus. Aí caímos numa desgraça. É aquela outra palavra que Jesus disse: eles têm a chave, sabem da verdade, das escrituras, mas eles não entram pela porta da salvação e não deixam outros entrar, que apresenta uma situação permissível quando Deus não permite. E tem toda a escritura por testemunho. Assim, mas voltando ao nosso assunto, nós, tabernáculo de Deus no presente, aquilo tudo é figura de nós mesmos, precisamos entender isso também. Todo aquele tabernáculo somos nós, cada um em particular, e devemos ter as nossas áreas consagradas a Deus e saber viver isso espiritualmente. Assim, 1 Coríntios 6, verso 19: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está colocada a palavra. Efésios capítulo 4, até o verso 6. Capítulo 4, verso 4 até o verso 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Palavra de Paulo em Efésios. Observe bem, verso que temos aqui, o verso 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A presença de Deus em cada um de nós, pelo seu Santo Espírito. E em Pedro capítulo 2, verso 4: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro, colocando essas palavras, clareia mais ainda que individualmente somos morada de Deus, e ao mesmo tempo nós todos juntos formamos morada de Deus, onde cada um de nós é um tijolo, um tijolo vivo que limita, o local da presença de Deus. Deus em cada um de nós e Deus em todos nós. Entendamos essa colocação também, irmãos, mostrando como que é bom a nossa união. Jesus é pedra viva, pedra fundamental, e nós, erigidos, edificados sobre ele, também pedras vivas, fechando todo esse tabernáculo espiritual, morada de Deus. Isso colocado, podemos estar
concluindo nossa lição, fechando conforme a nossa programação exposta no esboço, e assim podemos dizer: após resgatar o povo do Egito, o Senhor o conduziu até o Monte Horebe, onde fez com eles uma aliança de que faria deles sua propriedade peculiar, se obedecessem aos seus mandamentos. No entanto, o povo quebra esse concerto, e então Deus não quer mais habitar entre eles. Após a intercessão de Moisés, Deus renova o seu concerto, e então passa a habitar entre eles, através do tabernáculo, que é uma figura do próprio Cristo, que está hoje em nós e entre nós, através do seu Espírito Santo. Então compreendamos tudo isso assim colocado. Pela lei havia como que esse impedimento, mas chegando a graça em Cristo Jesus e no sacrifício da expiação dos nossos pecados, pronto, fechou tudo e completa-se o propósito de Deus de nós individualmente e coletivamente sermos morada de Deus na face da terra. Portanto, tenhamos isso como algo que nos fala para cada um de nós o quanto somos de Deus e quanto devemos estar estritamente obedientes à vontade de Deus. Não deve haver, consideremos isso, vontade nossa. É a palavra colocada lá em Zacarias: é nós não fazemos a nossa vontade, mas simplesmente a vontade de Deus. É assim que resume nessas palavras que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus, portanto, nos abençoe em tudo. Encerrando este trimestre, consideremos que esta última lição no estudo de Êxodo, lição de número 13, a última, com o título A Consagração do Tabernáculo, quando também acontece a consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio. É nesse mesmo tempo. E os tópicos em que desenvolvemos a nossa lição são: o tabernáculo entregue a Moisés, Deus manda levantar o tabernáculo, a nuvem cobre o tabernáculo. Acho lindo essas colocações para a gente entender. É andar estritamente debaixo da ordem de Deus e não fazer de nós mesmos aquilo que achamos que devemos fazer. O correto está mostrado em Êxodo. Deus fala, detalha o que tem que ser feito. Depois nós temos que então somente fazer exatamente o que Deus ordenou para nós. E continuando o nosso texto áureo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Êxodo capítulo 40, verso 2. E complementando este texto áureo, porque o assunto está no verso mais à frente, vai mostrar que inicia-se agora, nesse dia, também o segundo ano. O povo está quase um ano fora da terra do Egito. E assim, que Deus nos abençoe, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.